claro, eu dei um spoiler de manhã que a gente ia ter novidade. E a novidade é que a gente está lançando o Security. O Security, eu quero chamar aqui a Natasha Vasconcelos para apresentar esse novo lançamento. Ela é farmacêutica da Aegis, a primeira empresa focada aí no Health Span do Brasil, com um ecossistema completamente interligado, que pesquisa, desenvolve e comercializa os próprios compostos bioativos. Natasha, seja bem-vinda para falar aí com a gente sobre essa novidade, né? Olá, gente. Olá, muito obrigada. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje. E, na verdade, é um prazer muito maior do que vocês são capazes de imaginar, porque esse projeto que emerge aqui hoje, ele é resultado de anos. Muitos anos de pesquisa, desenvolvimento, observação de mercado e análise, inclusive, das demandas populacionais que a gente tem hoje. Então, é o seguinte: sejam bem-vindos ao futuro. O amanhã vai começar hoje, nesse momento. Hoje a gente vai ter uma disrupção em formas e óticas que a gente tinha de observar o manejo da dor, ou formas que a gente tinha de contemplar o manejo da dor do paciente. Então, aqui hoje, ciência e natureza se encontram na modulação da dor e inflamação. Vou me apresentar rapidamente, para quem não me conhece. Meu nome é Natasha Vasconcelos, eu sou farmacêutica, eu sou especialista em sistema endocannabinoide, sou pós-graduada em cannabis medicinal. E eu sou também parte da equipe da Aegis, que é a empresa de desenvolvimento, onde a gente faz também a pesquisa e fomento de ciência de pesquisadores brasileiros a partir de uma parceria com a Universidade Federal do Macapá, que foi onde nasceu esse novo produto. Bom, vamos lá, gente. Seguinte, preciso primeiro dar um overview para vocês. E talvez não seja nem tão necessário, porque essa realidade que eu trouxe aqui para vocês é a que vocês têm todos os dias em consultório. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu queria que vocês interagissem comigo rapidinho aqui, tá? Quem aqui atende ou já atendeu algum paciente com dor crônica? Muito bom. Agora, quem já atendeu um paciente com dor crônica que não respondia a terapias tradicionais? Eu vou explicar para vocês o porquê. Porque a dor, ela é um desafio atemporal da medicina. Os anos passam e o desafio não muda, porque impressionantemente a gente insiste em se degladiar com as mesmas vias de modulação, os mesmos fármacos, os mesmos manejos, as mesmas substâncias, e a gente acaba vendo sempre o mesmo horizonte, porque a gente olha sempre pela mesma janela. Qual que é o cenário que a gente tem hoje? Aproximadamente 40% da população brasileira sofre de dores crônicas. Isso a gente consegue transmitir aí em 60 milhões de pessoas. Metade dessas pessoas são mulheres, tá? E esse número sobe acima dos 65 anos. A gente fala de um número próximo de 56% da população. Isso gera um custo anual de quase 175 bilhões de reais aos cofres públicos. E a segunda maior causa de incapacidade, atrás apenas de doenças cardíacas. E olha só que interessante, né? O que a gente tem hoje de modulação, e que muitas vezes se torna um problema para também o prescritor, são analgésicos, muitas vezes ineficientes, ou um alto risco de dependência, e mais, o dano colateral do uso recorrente. E, normalmente, esse dano também é implicado em doenças cardíacas, tornando a primeira causa mais prevalente. Bom, qual é o outro problema disso, né? A dor leva a outras comorbidades. Os pacientes normalmente referem dores médias de 5 anos, sentindo o mesmo tipo de dor. E esse tipo de dor crônica faz com que exista uma prevalência maior, de 2 a 3 vezes maior, de depressão e ansiedade nessas pessoas. Ou seja, a dor faz com que você se desligue do mundo. Ela tira a vontade de viver do paciente. E isso é muito complexo, porque grande parte dessa perda de esperança vem daqui. Olha só que interessante. Esses dados que eu trouxe para vocês, eles são em torno de 2018 a 2022, né? E tem um estudo realizado pela Fiocruz em 2022 que mostra que 50%
das pessoas que sofrem de dores crônicas referiram ter tido um profissional de saúde que nunca levou a sua dor a sério. Esse é o problema que a gente tem sobre dores hoje. Então, no meio desse caos, e podem imaginar o caos biológico que deve ser uma dor crônica, uma desordem que leva a tantas outras desordens, com medicações que levam a mais desordens. Agora eu queria que todos vocês pudessem, por pelo menos um momento, eu sei que a gente é muito capaz de gerar imagens mentais. Imaginem um universo extremamente sincronizado, onde as moléculas dançam em perfeita sincronia e perfeita harmonia, unidas ou regidas e maestradas por um elo ancestral. Algo que muitas vezes é esquecido pela medicina e que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Isso que eu trouxe para vocês, poxa, deu uma desconfiguradinha ali, mas não tem problema. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema endocannabinoide, que é um universo em expansão. Vejam, muitas pessoas, elas entendem ou elas referem o sistema endocannabinoide com o cannabis. As pessoas tendem a achar que é a mesma coisa, ou a única via de abordagem desse sistema. O que não é real, porque se a gente for perceber, olha a relação de proporção da cannabis para o conceito e o conhecimento que a gente tem hoje sobre o sistema endocannabinoide. A referência vem porque ela começou com uma descoberta de uma planta que tinha um efeito sobre o ser humano. E as pessoas, elas carregam essa crença até hoje. Mas vejam só, o que a gente tem aqui em laranja é um sistema endocannabinoide canônico, clássico, aquele que foi conhecido através da cannabis. Isso que a gente tem aqui já nesse azul, esse verde azulado, é o que a gente chama de sistema endocannabinoide não canônico, moderno, integrativo, como vocês preferirem chamar. E nesse sistema endocannabinoide não canônico, a gente começou a ter descobertas que hoje, muitas vezes, vocês utilizam parcialmente nas práticas clínicas, sem se dar conta que é o sistema endocannabinoide. Não modulando todas as vias possíveis, não utilizando os recursos multimodais que esse sistema oferece. Então, olhem só, eu sei que vocês conhecem alguns termos que estão aqui. Por exemplo, um receptor PPAR, um receptor vaniloide, uma mitocôndria, por exemplo. Tudo isso faz parte do sistema endocannabinoide. E para ficar claro para vocês, para a gente conseguir resumir tudo isso, imaginem o seguinte: um shopping, por exemplo, como esse que a gente está aqui agora. A gente tem um sistema hídrico, um sistema elétrico, um sistema de limpeza, você tem um sistema de segurança, um sistema de logística, você tem um sistema de vendas, só que você tem um sistema que controla todos os outros. Todos os outros. O sistema administrativo, por exemplo, que garante a ordem e a coesão de funcionamento. Esse sistema, no nosso organismo, é chamado sistema endocannabinoide. Um sistema mãe ou um sistema que conduz a harmonia da nossa complexidade bioquímica. Esse sistema que eu mostrei para vocês, nessa complexidade, com essa grandiosidade, considerado já um endocannabinoidoma, e não só mais um sistema, e sim algo que contempla todos os sistemas, é, de fato, um intrincado muito fascinante. Muitas vezes julgado como complexo, mas não é. Ele é um maestro invisível, que vai reger silenciosamente o nosso metabolismo. E é nesse cenário, gente, de conseguir orquestrar majestosamente todas as ordens bioquímicas que nós precisamos, que emerge o Secure. O Secure emerge nesse cenário como uma batuta precisa, que afina e conduz essa melodia, transmutando o caos em harmonia metabólica. Então, o que antes era dor, agora é ordenado pelo tônus do sistema endocannabinoide. Ele é o primeiro nutracêutico do mercado magistral, desenvolvido para interagir especificamente com o sistema endocannabinoide, visando o alívio de dores e inflamação. Aí vocês podem me dizer, mas Natasha, eu já atuo no sistema endocannabinoide com cannabis, excelente. O Secure vai enriquecer
o efeito comitiva ou o efeito entourage que você tem para o seu paciente. Natasha, eu não atuo com cannabis porque eu acho complexo, porque eu acho difícil. Não é. Esse grau de complexidade está na nossa abordagem, está na nossa visão. Então, o que a gente fez hoje, lançando o Secure para vocês, é aproximar o sistema endocannabinoide da prática clínica diária de vocês, de forma acessível, de forma segura, precisa e facilitada. Vocês não precisam mais lidar com cannabis para modular o sistema endocannabinoide. Com o Secure, vocês conseguem tanto trabalhar a viabilidade endocannabinoide. Vocês já pararam para pensar, gente, que toda pessoa que tem uma resposta positiva com cannabis, ela tem uma deficiência endocannabinoide? E por isso, quando suprida, ela responde? O Secure trata o tônus endocannabinoide, ele viabiliza, trabalha nos pilares, receptores, precursores, chave fechadura, ligantes, assim como as enzimas. Então, é a forma que a gente tem hoje para ordenar e trazer novas perspectivas a abordagens antigas com resultados satisfatórios a pacientes refratários. O Secure contém uma fórmula única, tá, gente? Única. Vocês não vão encontrar nada parecido. Nem aqui fora, nem aqui dentro, nem lá fora, nem em qualquer outro lugar. Ele é exclusivo da Central. Ele tem uma forma única, que inclui beta-carofileno, geranil, geraniol, delta-tocotrienol, assim como frações ricas de quercetina e ácido clorogênico. É importante lembrar, gente, que o Secure também tem uma tecnologia de molécula. Tá? Não adianta a gente só consumir esses extratos isolados. Eles precisam ser extraídos com qualidade, concentrados com precisão e combinados de forma assertiva. Ok? Então, eu deixo um convite para quem quiser saber mais sobre o Secure, quem quiser entender sobre mais formas de abordar o sistema endocannabinoide de forma multimodal, completa, moderna, inovadora, trazendo um resultado para pacientes que muitas vezes foram refratários lá no stand da Aegis e da Central. Eu espero vocês lá com mais informações, assim como novas orientações de uso, de forma que vocês podem implementar no procedimento, no dia a dia, na prática clínica. Eu acredito que vai ser de grande valia para vocês. E acredito também que vocês vão poder agregar a vida de muitos pacientes com ciência feita no Brasil, a partir do Brasil, para a população brasileira. Muito obrigada.